Oi, boa noite. Tô gravando esse vídeo aqui para quem não conseguiu assistir a live no Instagram na terça-feira. O YouTube eu não consegui gravar o vídeo ao vivo, mudaram algumas configurações, eu tenho que ajustar. Então eu tô gravando aqui o vídeo para trazer o conteúdo da live de terça para vocês, tá? Então, assim, eu vou começar o vídeo falando sobre duas notícias para os jovens visionários de startups que eu achei bem legais, que aconteceram essa semana, e para inspirar um pouco vocês e vocês se integrarem bastante com o mundo de startups e de coisas inovadoras que estão acontecendo no mundo. A primeira delas é a NASA, que anunciou que vai fazer a primeira expedição para o espaço de cidadãos, né? Vai vender passagens para o espaço de cidadãos. E 2020 está previsto o primeiro lançamento de foguete de pessoas para fazer turismo no espaço. O valor previsto dessa expedição aí é de 58 milhões de dólares, nada barato. E a diária para ficar na estação espacial da NASA lá é de 35 mil dólares. Todas as passagens já foram compradas por um bilionário, né, japonês. O nome dele, até anotei aqui o nome dele, o nome dele é o Yasuka Maezana, algo assim. Nome de japonês é difícil a gente pronunciar, né? E ele comprou todos os tickets já que estavam disponíveis da primeira viagem, que é levar cidadãos comuns. Essa parceria que está acontecendo, esse lançamento da NASA desse serviço está acontecendo uma parceria com as empresas Boeing e SpaceX. Essas duas empresas aí estão construindo a cápsula para levar as pessoas para o espaço. Então, se vocês vejam aí que novidade diferente, né? Como o mundo tá mudando e as coisas estão acontecendo. A segunda notícia é de uma startup chamada Aurora. Essa startup, ela vem com a ideia de carros autônomos, logística autônoma. Um dos fundadores já tinha começado, né, na Google. Depois colocou a ideia da Aurora no papel em 2016, mais ou menos. 2021 ele pretendia lançar os projetos no mercado. E assim, ele já trabalhou para algumas empresas, a Volkswagen, a Hyundai e a Byton. E agora ele está fazendo uma parceria com a Chrysler. E a ideia é lançar o serviço com a Chrysler de transporte autônomo de logística e comercial até 2021 aí no mercado. Então, eles vão lançar. A Chrysler fez essa parceria com a Aurora. Duas notícias aí bem importantes do mundo das startups e do mundo tecnológico, né? Das alterações que estão acontecendo, né? Notícias bem recentes e bem assim, que mostra muito esse mundo nosso de criação. Hoje eu vou falar um pouquinho de propósito, vou falar um pouquinho de planejamento estratégico e também vou falar um pouquinho de egrégora e de poder de grupos, tá bom? Em relação a propósito, eu falei um pouquinho na live anterior e eu vou trazer esse conceito um pouquinho de novo, né? De como você achar o propósito do seu negócio. A gente fala muito em propósito, né? Ah, meu propósito de vida, meu propósito disso, mas tá, onde? Como que eu acho meu propósito? Ele vai assim aparecer do nada na minha cabeça, ou eu vou ficar pensando e de repente vai aparecer um propósito? É uma coisa assim muito abstrata, certo? Então, assim, para explicar um pouco mais para vocês de propósito, eu vou falar um pouquinho de como que você pode chegar no teu propósito, né? O propósito, ele tem muito a ver com a inspiração da pessoa, inspiração pessoal, né? E como que a gente chega na inspiração? Você tem que eliminar tudo que bloqueia a tua inspiração e você tem que focar no que te inspira. Como que eu busco inspiração para se reconectar com o meu propósito? Eu busco a inspiração através tem alguns hábitos que a gente pode falar aqui
que vão te conectar com a tua inspiração. Então, você ter uma alimentação saudável é super importante, tomar água é super importante, falar com pessoas apaixonadas pelos que fazem é muito inspirador. Falar com pessoas apaixonadas que sabem o que querem, que sonham muito, que têm muitas vontades. Essas pessoas vão inspirar você. Escutar uma música que você gosta, fazer um esporte que você adora, ler um livro inspirador todas as manhãs, acordar e ler um livro inspirador, parar, ver só a paisagem, sentar no banco de praça e ver as pessoas passando. Todos esses todos esses hábitos que eu falei são formas de conectar com a inspiração. E quando você conecta com a inspiração, você vai muito dentro da tua essência, e quando você está na tua essência, você se conecta muito mais fácil com o seu propósito. Então, são maneiras aí, algumas dicas de como você procurar a tua inspiração e da inspiração chegar no propósito. E assim, quando você faz essas coisas, assim, tente, né? Existe até uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: é loucura continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, se você está muito vivendo a vida de um jeito mais automático, não testando coisas novas, ou se sentir meio desligado de propósito, tente fazer essas coisas, de escutar músicas, de ler livros que você gosta, de praticar esportes, de se alimentar bem, de respirar, de olhar um ambiente, viajar. Viajar é uma coisa que conecta muito com a inspiração e com nossa essência. Então, são todas maneiras aí de você se vincular com a tua inspiração e da tua inspiração você chegar no seu propósito. Aí, para dar um exemplo de propósito de uma startup, eu vou trazer o propósito aqui, né? Na verdade, a descrição de uma empresa chamada Beyond Meat. É uma startup que foi criada para fazer carnes a partir de vegetais. E é bem legal a descrição deles de propósito. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês, para vocês verem mais ou menos o que é um propósito profundo, né? O que é essa inspiração, o que move eles, para vocês entenderem o que é, né? O que te move, o que te faz ter uma empresa, o que é o propósito da tua empresa. Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouquinho da Beyond Meat. A Beyond Meat tem as seguintes frases: por que nós precisamos de um animal para criar carne? Porque nós não podemos construir carne diretamente de plantas. Acontece que nós podemos e nós fizemos. Baseado nisso, eles falam que a carne deles, né, a carne feita de vegetais, permite que a família, né, você e a sua família, consumam a carne sem se preocupar, né, sem ter aquele peso, ou com uma visão de sustentabilidade, né, de meio ambiente, sem se preocupar com a exploração animal, e sabendo que vem da proteína da planta, e isso te deixar mais conectado com a situação de estar colaborando aí pro sistema, ecossistema de alguma forma, né? A gente sabe que o vegetarianismo, o veganismo é um movimento que está começando muito grande. Eles tiveram essa visão de criar algo diferente e dizem que essas carnes que eles produzem têm um gosto muito parecido com carne mesmo, é diferente do que a gente já tem acesso aí normalmente nos mercados e para quem é vegetariano ou vegano. E assim, o propósito deles foi isso, trazer o gosto, e eles ainda falam de que eles querem proporcionar o gosto e não tirar você da vontade de comer carne, mas que você coma algo muito parecido com carne, não te restringe a alimentação, e sim aumenta as suas possibilidades, e você se sentir bem com isso. Então, olha que profundo esse propósito, olha que interessante o que moveu eles, né?
eles foram movidos por um propósito muito maior e pegaram a onda de que tá tendo aí no mundo muito grande do impacto ambiental da exploração animal desenfreada que a gente tem, né? Então, assim, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem a profundidade de um propósito, que ele é bem intensa, bem profunda. E quando você se conecta com a tua inspiração e com o teu interior, você consegue chegar em propósitos mais profundos e disso construir a missão da tua empresa, né? Então, assim, trouxe todo esse conceito para ficar um pouquinho mais claro o que é propósito. Vou dizer 3 frases da Beyond Meat, que eu achei bem fortes. Eles falam assim: juntos nós conseguimos trazer uma mudança emocionante para seu prato. E ir além, que beyond é ir além, né? Então, go beyond, ir além. Então, assim, as 3 fases deles: quebre barreiras, desafie convenções e quebre expectativas. Então, olha que bonito isso, né? Eu peguei esse exemplo porque eu achei muito interessante mesmo, achei bem profundo, né? Então, quando você faz isso, se conectou com a tua intuição, com a tua inspiração, você traça um plano para você e faz tudo que tiver ao teu alcance. Tudo que você achar que está no teu alcance, quando você menos esperar, você está conectado com o teu propósito e as respostas vão vir. Então, se você está aí com dificuldade de entender o propósito, com dificuldade de analisar e de chegar nesses pensamentos e nessas emoções, tente fazer diferente, né? Que nem a frase do Einstein que eu trouxe aqui, né? Que a loucura fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, talvez seja a hora para quem estiver pensando sobre isso ou tiver dúvidas em relação a isso, de tentar coisas diferentes para ver o que acontece. Só para ver o que acontece. Tá bom? E o segundo assunto que eu falei que eu ia trazer é sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele já começa no propósito. Por quê? Porque o primeiro passo do planejamento estratégico é missão, valores e visão de negócio. Para você ter uma missão do teu negócio, tem que ter um propósito claro. Então, já começa aí. Então, você tendo o teu propósito, você já consegue quebrar a tua missão, visão e valores do negócio. Tendo isso em mãos, fica muito mais fácil de você ir para os próximos passos e até construir MVP, que eu também trouxe o conceito na outra live, né? Que é aquele produto para ficar testando no mercado várias vezes. Primeiro você lança uma prévia para algumas pessoas, depois você lança no mercado de uma forma e vai evoluindo com ele. Quem tiver dúvidas sobre o MVP, eu falo um pouquinho no outro vídeo, dá uma olhadinha lá. Depois talvez eu grave uma live um pouco mais aprofundada sobre esse tema, mas com missão, valores e visão de negócio fica muito mais fácil você construir um MVP, e missão, valores e visão de negócios vem do teu propósito, né? E depois as próximas lives eu vou trazer o conceito de clareza, o que é ter clareza, né? Que não adianta você ter propósito só se você não tiver clareza do teu propósito. Então eu vou falar um pouquinho também sobre clareza. Então você, no planejamento estratégico, tem a missão, valores e visão de negócios. Depois você vem a análise do ambiente interno e ambiente externo. Na análise de ambiente interno, você analisa toda a tua empresa, toda a tua criação de começo. Quando fala em ambiente externo, principalmente para quem está começando, é muito importante aquela questão da análise da equipe de trabalho, de perfil comportamental, adequar as pessoas nas melhores funções e nas melhores atividades que elas puderem exercer, porque isso é extremamente importante para não perder tempo, não perder recursos e conseguir tirar o máximo, extrair o máximo de cada pessoa. Quando você consegue identificar o perfil de cada um, fica muito mais tranquilo, muito mais fluido, muito mais leve você tocar um projeto. Então, quando eu falo ambiente interno, é bem importante aquela questão de perfil comportamental, que eu também vou abordar em outras lives. E o ambiente externo, a gente fala de fornecedor, a gente fala de cliente, a gente fala de transporte, de logística, de várias outras coisas, que também é bem importante você saber com perfil comportamental, porque perfil comportamental tem muito a ver com comunicação também. Então, se você consegue analisar e tiver uma análise boa de perfil comportamental interno, você consegue ter externo também. E você consegue colocar as pessoas ideais para negociar externamente.
com os stakeholders e com o mercado externo, né? Com o ambiente externo. Então, olha que importante e como é crucial hoje em dia você conhecer, se tem ferramentas aí, vamos utilizar e vamos aplicar nos negócios, né? Para alavancar e para ter resultado. Inclusive no MVP, né? E em todas as fases, né? Depois que a gente fala da análise do ambiente interno e externo, a gente vai para a análise SWOT, que é um pouco mais estratégica, mais papel, né? Que você vai analisar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí sim é um ponto bem crucial para o teu MVP, porque quando a gente fala em startup, a gente sempre fala de questões de risco, né? Análise de risco, porque são normalmente mercados muito inovadores, são mercados que precisam assim ser construídos. Existe um risco muito grande da startup não conseguir dar certo. Então, tem que ser bem estruturada essa questão de análise de risco, de oportunidade, de ameaça, de força e de fraqueza. E aí tem os MVPs para ajudar nessa ferramenta aí, para ver o que né, ir desenvolvendo da melhor maneira possível. Analisando o que dá certo, o que não dá, que tipo de mercado ir, o cliente, o avatar, que eu falei um pouquinho de avatar, que é o cliente ideal, né? A gente constrói um cliente ideal, que é o nosso avatar, e esse avatar aí você constrói ele na fase de MVP, porque você vai sentindo. Então, assim, a análise SWOT, ela acontece muito junto com o MVP também, porque aí você vai entendendo o teu mercado, que no começo você dá os primeiros passos, mas ainda a clareza ela vai vindo cada vez mais com o tempo, né? E com os testes, né? De público-alvo, de avatar e de todas as técnicas que vocês podem adotar aí. Daí tem gestão de riscos, né? Como gerir os riscos. Gestão de riscos ela é bem importante também no planejamento estratégico. O plano de marketing. Existem os 4 P's do marketing, para o pessoal aí que está familiarizado com marketing, né? Produto, preço, praça e promoção, são os 4 P's de marketing, são bem importantes no planejamento de marketing, né? Para saber a abordagem, isso aí também trabalha muito junto com o MVP. E o plano financeiro, que daí a gente vai falar de caixa, de empréstimo, né? Capital de giro, investidor anjo, enfim, toda a gestão financeira. E ela é muito importante também, porque se você não tiver uma gestão financeira boa, você não consegue nem fazer o começo girar. O capital de giro, que a gente chama, né? Você não consegue girar a tua empresa, porque você vai lá, começa a fazer, daí você não tem dinheiro para comprar a tua matéria-prima. Ou não tem dinheiro, fez o produto, não tem dinheiro para distribuir. Né? Então, tem que ser tudo muito alinhado aí, em planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele é grande, existem softwares de graça para fazer isso, vários softwares no mercado, e ele te permite controlar tudo isso, todas essas formas aí de projeto, né? Daí a gente pode, falando nesse sentido macro, de ter um planejamento estratégico para conseguir ir no passo a passo de chegar nos detalhes, né? E daí, o que a gente pode falar agora? Acho que já deu para falar de propósito, já deu para falar de planejamento estratégico, de missão, de valor, de missão, valores e visão de negócios. E daí, a gente pode agora ir para o próximo tema que eu me propus a trazer para vocês, que é o poder dos grupos. Quando eu falei do poder dos grupos, tem uma palavra que se usa muito que é egrégora, né? Que é trazer força. Quando tá todo mundo junto, ligados a um propósito comum de crescimento e desenvolvimento, esse é o poder dos grupos, né? Então, quando eu falei aqui da gente fazer esse projeto, de trabalhar juntos, num grupo, é muito sobre isso. A gente cria um grupo juntos e faz uma egrégora para todos crescerem, né? E como é que funciona isso? E por que é importante isso? Quem está abrindo uma empresa, normalmente tem muita dificuldade de falar dos seus problemas mais intrínsecos com os cofundadores, com os funcionários. Por quê? Porque é um momento muito delicado. E os empresários, as pessoas criadoras, elas têm medo de assustar os funcionários ou desanimar os funcionários e os outros cofundadores. Então, o que acontece? Existe esse bloqueio de jogar o que é mais intrínseco, né? Os medos, as dificuldades,
E nisso é muito importante ter um grupo nessa egrégora, porque ela vai ajudar a trazer isso à tona. A família também, às vezes, de repente, a pessoa tenta chegar para a família e dividir isso, mas vai causar estresse, vai causar insegurança, porque a família, às vezes, tem outras preocupações, está focada em outra coisa. Então, não é ideal você falar com a tua família também, né, sobre isso. Então, o grupo é importante por causa disso, porque as pessoas vão dividir experiências, não vão ser julgadas, porque o medo de julgamento também, muitas vezes, impede a gente de se abrir e de trazer as dificuldades mais intrínsecas. Então, assim, é bem importante que tenha esse ambiente, que não se sinta julgado, que se sinta aberto, que sejam pessoas passando pela mesma situação de abertura ou de continuidade da empresa. Então, isso aí se forma é como se formasse uma força muito forte, uma força muito forte, uma força muito grande para que as coisas venham à tona e possibilidades, infinitas possibilidades podem aparecer ali. De pessoas que passaram pela mesma experiência ou que têm uma visão diferente ou que têm uma personalidade diferente, que veja de outra forma e todos crescem. E como um mentor pode ajudar nisso? Justamente com a empresa, com a visão empresarial, das experiências que já passaram por empresas, enfim, mas também para provocar essa vulnerabilidade das pessoas que estão ali com perguntas corretas, com perguntas acertadas e trazer toda essa vulnerabilidade, deixar a pessoa livre, deixar a pessoa à vontade para trazer essas questões à tona, né? Então, o mentor ele tem esse papel além de trazer a visão de negócios, do background que ele tem, que os mentores de startups ou mentores de empresas normalmente vem com uma bagagem muito grande de negócios de multinacionais, negócios de empresa, de consultoria. Então, eles vêm com essa bagagem para trazer possíveis soluções, mas eles também sabem fazer perguntas importantes e deixar a pessoa vulnerável no sentido de ela se abrir para trazer as questões, né? E dividir com as pessoas. E quanto mais as pessoas se abrem, mais isso vai acontecendo. E também, o mentor, além de fazer as perguntas perguntas boas, instigar, né, a pessoa a trazer o que é mais interno à tona, ele é empático, ele tenta ser empático, ele tenta se colocar na posição, porque provavelmente já passou por situações muito parecidas em outros ambientes, e ele também consegue deixar a conversa fluida e guiando, né, o grupo para poder funcionar de uma maneira que seja, como é que eu vou dizer, funcione de uma maneira mais orientada, porque o mentor ele consegue deixar as conversas fluidas, moderar, fazer perguntas certas e deixar as pessoas vulneráveis no sentido de trazer o mais interno. Então, assim, isso é só para... Eu coloquei um post no meu blog lá sobre isso, depois quem tiver interesse dá uma olhadinha. Agora, se vocês entrarem no meu Linktree lá do Instagram, vocês vão ver que tem o canal do YouTube, tem o blog e também tem um cadastramento de e-mail lá. Nesse cadastramento de e-mail, vocês vão ver que vocês se cadastram e lá também tem o link para o Instagram, tem o link para o WhatsApp, enfim, tem outros links lá. Então, assim, eu deixei lá meus dados. Então, lá no meu blog, quando vocês forem no Linktree no meu blog, tem lá 3 artigos já, três postagens. Uma delas eu falo sobre esse poder do grupo e das conversas e do mentor e como é que pode funcionar isso. E eu trouxe tudo isso para justamente falar para vocês o que é o meu trabalho, o que eu estou pretendendo com essas lives, né? O que eu quero trazer nesse grupo de 3 meses e para vocês verem e sentirem tudo isso, né? É uma oportunidade bem interessante. Acho que é uma oportunidade única. Não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses, não posso dizer. Acho que depois que a gente trabalhando várias coisas, eu não sei como é que vai ser depois os preços, como é que vai funcionar. Eu já falei que toda live vocês têm oportunidade, na verdade, todos os dias, todas as horas, até terminar os 3 meses. Vocês podem entrar no grupo, aquele valor que eu falei mensal de R$197. E eu acho que é uma oportunidade única de todos crescerem, criar essa egrégora e a gente evoluir junto. Depois que terminar os 3 meses, eu não posso dizer o que vai acontecer.
Mas eu gostaria muito que vocês estivessem comigo nessa jornada, todos crescendo e aprendendo juntos e vivendo essa evolução de conhecimento e sentindo o que é uma mentoria, né? E acho que todos vão ter a oportunidade de crescer juntos. Espero ver vocês na próxima live. Espero que dê tudo certo com o YouTube na próxima terça-feira. Vou trazer um pouco mais de experiências aí. Acho que eu vou agregar um pouquinho mais de histórias para vocês, que eu acho que é bem importante, de histórias que eu trago da minha vida profissional. Para vocês sentirem um pouco de como as coisas podem ser tensas e como a gente pode resolver muita coisa. Também vou falar mais sobre clareza, que eu acho bem importante, e vou trazendo outros temas. Se vocês tiverem sugestões de temas, vocês me falam. Já tem todos os meus canais de comunicação aí bem fáceis agora com a Linktree. Vou deixar no canal do YouTube, eu vou colocar já a descrição também do blog e desse canal de vocês cadastrarem um e-mail e telefone para eu mandar informação para vocês. Eu vou começar a mandar algumas informações para quem tiver interesse de se cadastrar. Desejo para vocês aí uma excelente dia, noite, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. E espero ver vocês ao vivo na próxima live. Espero que tenham gostado do conteúdo. Desejo sucesso para todos nós. E vamos aí na nossa jornada de startup e do mundo inovador dos jovens visionários, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e aguardo vocês, tá bom? Tchau!